A grande conspiração, a contenda de Satanás contra a mensagem dos três anjos no século XX. Neil C. Livingston. A bandeira do remanescente. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Deus colocou em nossas mãos um estandarte no qual estão escritas as palavras Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, Ellen White escreveu. Ele declara: em todos os tempos e em todos os lugares, nós devemos empunhar esse estandarte firmemente nas alturas. Manuscript Releases, volume 2, páginas 246 e 247. Nota ao leitor. Pesquisas históricas e teológicas empreendidas por leigos que não possuem o imprimatur, selo de autenticidade para impressão, da Igreja Adventista do Sétimo Dia são, geralmente, acusadas de citar Ellen White e outros fora do contexto. Por essa razão, o autor decidiu colocar todas as referências ao final de cada excerto, em detrimento às tradicionais notas de rodapé, esperando que o leitor seja estimulado a consultá-las e considerar a fonte original do contexto. Prefácio. E quando Satanás viu que foi arremessado à terra, ele perseguiu a igreja a qual ia após Cristo, o apóstolo João profetizou. E Satanás estava irado contra a igreja, e foi fazer guerra contra o povo remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que acreditam no espírito de profecia. Apocalipse 12:17, 14:12 e 19:10. O capítulo inteiro de Apocalipse 12 é uma vívida descrição da contenda de Satanás contra a Igreja Cristã Apostólica do tempo do segundo advento de Cristo. Satanás vem à Terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. É interessante notar que antes da morte de Cristo na cruz, Satanás intentou destruir o povo de Deus pelas pessoas de fora da Igreja, pelas nações que circundavam Israel. Desde a crucificação, o príncipe das trevas conspirou para enganar o povo do Altíssimo de dentro da própria congregação. Não muito depois da morte dos apóstolos barbarizarem as nações, até mesmo o imperador romano Constantino já estava convertido ao cristianismo. Nós vislumbramos claramente o crescimento da apostasia na Igreja durante a Idade das Trevas. Quando as nações pagãs uniram-se à Igreja, elas trouxeram todos os seus costumes de adoração ao sol consigo. A consequência foi a Reforma Protestante, depois de 1260 anos de dominação e perseguição. O apóstolo Paulo alertou que o anticristo poderia vir de dentro da própria Igreja, segundo Tessalonicenses 2:1-4. Muito embora claramente advertido nas Escrituras, quando vier, será uma grande surpresa e um choque esmagador para o professo povo de Deus. Paulo admoestou a Igreja no verso 5. Lembrai-vos de que, quando estava com vocês ainda, disse-vos estas coisas. Agora, no último século de experiência da terra, Satanás opera com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Como é possível Satanás enganar com tanta facilidade a última geração? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, o apóstolo Paulo responde, e por isso, Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Segundo Tessalonicenses 2:10 e 11, grifos nossos. Na última metade do século XX, Satanás trabalha com inacreditável astúcia e ardilosa sagacidade dentro da Igreja. De fato, Deus não nos deixou em trevas sem antes nos dar uma advertência. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora, Ellen White afirmou. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria Igreja do que do mundo. Mensagens Escolhidas 1, página 122. Como podemos nos livrar de ser enganados? Deveríamos deixar de estudar, receando ser enganados? Existe algum conselho na Bíblia e no espírito de profecia para esses tempos perigosos e enganosos? Sim. Deus nunca permitiria que morrêssemos afogados em um oceano de contrafações. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, o apóstolo Paulo argumenta. Segundo Tessalonicenses 2:15, grifo nosso. Deus aconselha, estai firmes, retende a tradição, verdade, que vos foram ensinadas.
Estude a história do movimento do Segundo Advento e apegue-se à verdade histórica dos Adventistas do sétimo dia. Não temos nada a temer pelo futuro, Ellen White assegurou, exceto se nos esquecermos do caminho que Deus nos guiou, e seus ensinamentos na história passada. Life Sketches, página 196. Esse último século de provação da Terra está quase acabando. Brevemente, o planeta e seus bilhões de habitantes irão passar pelo milênio. É deixado nas mãos do remanescente os 10 mandamentos de Deus, de forma a manter pessoas que possam alcançar os bilhões de seres humanos com a única e finalizadora mensagem do terceiro anjo. Para alertar o mundo em relação ao papado e conclamar o povo de Deus para fora de Babilônia. 156 anos se passaram desde 1844, data em que o grande movimento do Segundo Advento se iniciou para propagar a mensagem dos três anjos. 137 anos se passaram desde que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi criada em 1863. 112 anos se passaram desde que o Senhor enviou a mais preciosa mensagem para as pessoas por meio de Waggoner Jones, em 1888. 85 anos se passaram desde que Ellen White morreu, em 1915. Por volta de 70 anos se passaram desde que faleceu o último pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque Jesus não retornou antes do ano 2000 de Nosso Senhor. Ainda estão as sentinelas de Sião esperançosas por essa sagrada verdade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda está ensinando e proclamando a verdade entregue aos santos, Judas 3. A liderança tem se esquecido do caminho que o Senhor nos guiou, e seus ensinamentos em nossa história passada. Ibid, Life Sketches, página 196. Esse livro abordará precisamente a história dos estratagemas de Satanás, suas derrotas e, geralmente, seus triunfos trágicos, em sua contenda contra o remanescente povo cristão. Muito embora esse livro trate da história da apostasia na Igreja Adventista do Sétimo Dia a partir da virada do século, será mais diretamente focado nas discretas apostasias dos últimos 50 anos do século XX, a apostasia ômega. No livro Living Temple está apresentada a apostasia alfa, Ellen White adverte. A apostasia ômega será seguida, e será recebida por todos que não estão dispostos a obedecer aos alarmes que Deus conceder. Mensagens escolhidas 1, página 200. A apostasia ômega será seguida daqui um pouco de tempo, Ellen White escreveu. Eu temo pelas pessoas. Sermons and Talks, página 341. O último capítulo dessa obra anunciará a promessa de Jesus de que a grande verdade do segundo movimento do Advento triunfará gloriosamente na manifestação do poder de Deus na chuva serôdia e na perfeição dos santos. O mundo em trevas será iluminado pela verdade da mensagem do Advento. Expor a abominação desoladora, a última obra de Satanás contra a verdadeira Igreja, que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que possuem o testemunho de Jesus Cristo, e suscitar coragem no remanescente que está disperso, é o intento e o propósito desse trabalho, e a fervorosa súplica desse autor.